Domingo para mim é um dia especial. Lição 2. As adversidades geram oportunidades. Fique comigo até o final dessa lição, pois você vai aprender muita coisa aqui. Compartilhe. Não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de se inscrever no meu canal, pois esse trimestre, eu já disse na aula passada, é maravilhoso para quem quer vencer na vida, quem quiser transformar as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Estarei com vocês, se Deus permitir, todo o trimestre, trazendo aulas de motivação, aonde tanto serve para professores da escola dominical, para os alunos, para empresários, para empreendedores, comerciantes, comerciários e para todos aqueles que querem achar a saída nesses dias tão complicados e nesses dias que estamos vivendo de dificuldade. O texto áureo diz: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do Senhor egípcio. Gênesis capítulo 39, versículo 2. A introdução ela diz: mesmo vivenciando tantas aflições, José não atribuiu mão de sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todo momento. Então, meus queridos, todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. O objetivo da primeira parte da lição: expor que as crises nos tornam mais fortes. É preciso ter uma grande experiência, ter um grande conhecimento, como tem o nosso escritor dessa lição, Bispo Abner Ferreira, para dizer que nas crises, que nos problemas, nós vamos achar saída. E nesse primeiro ponto, em seus tópicos, nós vamos estar expondo. Querido professor, queridos alunos, você procura colocar a aula de maneira prática, de maneira que o aluno compreenda. Não basta somente eu entender o que eu estou ensinando. Eu tenho que me expor de maneira que o meu aluno entenda o que eu estou ensinando. E nesses tópicos nós vamos falar que as crises vão nos tornar mais fortes. Quem não suporta a crise, quem não procura uma maneira de viver na crise, tem problema, de achar saída. Um diz: a inveja dos irmãos de José. O que dizer da fidelidade e da exímia postura comportamental de José? Então vejam, meus queridos, nós já vamos começando a lição nos tópicos aqui, em que nós precisamos ter fidelidade e ter postura. Então, diante da postura de José, o sentimento de inveja foi gerado nos corações de seus irmãos, o que acabou culminando em um plano maligno que o distanciou do amor de seu pai e do aconchego de sua família. José passou por péssimas experiências. Então os problemas na vida de José começaram quando ele relata seus sonhos a seus irmãos. Talvez, meus queridos internautas, professores, fala aí para os seus alunos: não revele tudo que está em sua mente, não revele todos os teus objetivos. De repente, teus objetivos podem ser entendidos como alguém que vai avançar, alguém que vai ter prestígio e vai tirar o prestígio de alguém. Então, talvez, a melhor coisa é fechar a boca e trabalhar quieto na construção dos seus sonhos. Sonhos se constroem, mas muitas vezes, se nós não revelamos, corremos
perigo aí de alguém nos invejar. O Yun diz: a crise na família, a postura de José no seio familiar, a preferência de Jacó e os sonhos que contava a família chamou a atenção de seus irmãos. Então, José tinha uma postura dentro de casa. José sabia, tinha uma preferência de seu pai. Porque ele contava com esse grande apoio da família. E isso trouxe inveja para os seus irmãos. Meus queridos, quando nós estamos sofrendo na mão de estranhos, então esse sentimento, ele dói, mas ele tem um peso menor do que quando nós estamos sofrendo, de nossos irmãos. Quer dizer, a dor se torna mais profunda quando nós temos uma perseguição em nosso lar. Então a vida, meus queridos internautas, professores, alunos, a vida ela é cheia de surpresas, e quando você menos imagina, acaba se deparando com problemas que podem transformar sua rotina em um pesadelo. E as coisas começam a ficarem difíceis. Então, meus queridos, na família de Jacó, existia 3 coisas ali que atrapalhavam e que ia prejudicar a vida de José, que era a inveja, a mentira e traição. As maiores brigas familiares e até mesmo crimes passionais são movidos por sentimentos desse tipo. Nós vemos, queridos professores, nós estamos passando para nossos alunos, para que nós não cometemos os mesmos erros que Jacó cometeu, embora havia um plano de Deus na vida de José, mas nós não podemos pegar o erro de Jacó e trazer para nossas vidas. Jacó passou a apreciar o filho da sua velhice, muito mais que os outros. E o que aconteceu? E isso trouxe sérios problemas para a sua família. Então o pai deve amar seus filhos por iguais. O Indoi diz: a inveja não pode te parar. Então tem gente que vai, quem não é crente, vai em feiticeiro, vai nisso, vai naquilo, porque aí você está com mal olhado, você está com isso, está com aquilo. A inveja pode aparecer numa família, quando os pais dão preferência a um filho mais do que outro. Então, meus queridos, os pais têm que ter esse cuidado. Jacó provocou esse sentimento em sua família, demonstrando preferência pelo seu caçulinha, pelo filho da sua velhice. E aí fez com que os irmãos a invejassem. E aí os irmãos criam uma aversão contra o seu irmão, de forma que eles queriam matá-lo. Não matou, porque Rubens não deixou. Então, meus queridos, muitos pais apreciam mais um filho do que o outro, e isso traz sérias consequências. 1:3. Seus adversários irão fazer você parar. Não pode. É o que nós estamos estudando. Não é novidade que quando uma pessoa busca aprofundar seu relacionamento com Deus e desfrutar de bênçãos, surgem a possibilidade de ser alvo de inveja. Eu já passei por isso. Quando Deus estava me fazendo prosperar espiritualmente, se recompondo, aparece um outro presbítero que se encheu de inveja e complicou a nossa situação. E é por isso que eu hoje, com experiência nessa área, eu digo: olha, os adversários vão tentar fazer você parar, mas levanta a cabeça firme
e olhe para o céu e prossiga na tua jornada que está dando certo, na tua jornada de bênção que Deus tem colocado nas tuas vidas. Porque se você der ouvido, você também vai descer. Então, muitos vão tentar te parar só por causa, talvez, daquela preferência que você tem, porque você tem algo diferente. Então, por isso, os irmãos jogaram ele dentro da cova e venderam como escravo. Vamos para o segundo objetivo da lição, da segunda parte. Destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança. Então, meus queridos, firme, fiel, sempre a bondade de Deus vai nos alcançar. 2. A traição dos irmãos de José. A história do jovem José encanta a muitos por causa de sua entrega total ao Senhor. Então, José é um moço, amado por seus pais, mas firme e fiel a servir o Senhor. O relacionamento entre os dois, entre pai e filho, era tão belo, era tão íntimo, que acabou causando ciúme aos outros irmãos. E aí o que eles fizeram? Procuraram um meio para afastar José do convívio familiar. E aí levando-o para uma terra estrangeira, né, onde crises profundas começaram a surgir. Então, nesta lição, queridos professores, queridos alunos, nós temos que procurar tirar lição desta trajetória de José, desse viver no convívio familiar, que depois pelos próprios irmãos tiraram o filho, tiraram José do convívio familiar. Aplicar ao inverso a nossa família, porque nós não temos os mesmos sonhos de José, nós não temos os mesmos planejamentos de Deus na vida como tinha José. Então nós precisamos fazer ao inverso. Em vez de privilegiar um filho, nós vamos amar a todos e dar o nosso carinho a todos os nossos filhos. O 2.1 diz, primeira crise, afastado de quem amava. A palavra traição pode ser definida como deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento, engano e infidelidade. Então, meus queridos, nós podemos ver que toda traição, ela envolve mentira. Quando a esposa está traindo o marido, ela mente. Quando o marido está traindo a esposa, ela mente. Então é uma arma diabólica da traição, é a mentira. Quando você mente, você está sendo filho do diabo. Seja você crente, seja você político, seja você em que você estiver. Quando você mente, você é um instrumento na mão do diabo. Você passa a ser filho do diabo, porque a Bíblia é só isso que Deus delegou ao diabo, que chamou ele de pai da mentira. Então ele é o criador da mentira, pois ele mentiu aos anjos e continua mentindo até hoje aos moradores da terra. Então toda traição envolve mentira. As pessoas, quando estão enganando, elas se defendem com mentira. Muitas pessoas estão errando, se defendem com mentira. Meus queridos, a verdade nos trará maior alívio ao coração e nos dá mais tranquilidade no viver. Então, José foi à busca de notícias de seus irmãos. E a primeira intenção dos seus irmãos qual que era? Quando viu, matar seu irmão. A inveja leva a matar alguém. Cuidado com alguém que está te invejando e você já percebe. Cuidado, não fique assim com ele, porque ele pode te matar, tanto espiritual, realmente, como Abel foi morto pelo seu irmão Caim. Então de longe eles avistam José, e aí eles começam a comentar, e aí eles dizem, eis, lá vem o sonhador.
vamos matar, e aí nós criamos uma mentira, e nós falamos para o nosso pai que uma fera o comeu. E aí nós veremos aqueles sonhos que ele contou, né? Todos aqueles sonhos nós vamos ver o que vai acontecer daqueles sonhos. Então, meus queridos internautas, professores e alunos, não inveja, não crie inveja. Alguém canta mais bonito que você? Graças a Deus que Deus deu uma voz para ele. Ore, Deus, você pode chegar lá também. Porque a inveja é como um vírus. Ela envolve o coração do ser humano, né? O coração está do lado de cá, né? E aí traz uma traição que vem acompanhada de mentiras. Então, meus queridos, nós temos que entender o seguinte, que assim como José, nós temos que entender que nós somos servos de Deus e que nada, nem ninguém vai poder impedir os planos de Deus para a minha vida, para a tua vida. Nós vemos que quando o moço chega, quando eles fazem aquele planejamento de matar, aí aparece Rubens e diz, não me tiremos a vida, não vamos derramar sangue. E tinha uma cova lá, o Rubens intentou, o Rubens disse, eu mandei jogar na cova, quando eles perceberam, solta e manda meu irmão embora para casa. Mas o Rubens disse, ó, tem uma cova aí, não quiser? Joga ele lá dentro, pensando em livrar seu irmão da morte e entregar a seus pais. Está escrito na Bíblia. Então, maldosamente, a inveja ela vai gerando, meus queridos, uma coisa vai gerando outra. A Bíblia fala que a concupiscência gera isso, gera aquilo e vai indo. Então, maldosamente, os irmãos de José venderam para uma companhia de ismaelita que ia para o Egito. Quando Rubens chegou, o irmão já tinha sido vendido. 2 e 2, segunda crise causada injustamente. Os comerciantes ismaelitas levaram José juntamente com outros escravos para ser vendido aos egípcios. Olha aí a trajetória de um menino com apenas 17 anos, agora sendo tirado do aconchego familiar. Imagine, meus queridos, e sendo levado para ser vendido como escravo. E aí quando chega no Egito, Potifar compra aquele menino e leva para sua casa. Mas a presença de Deus estava com José, e isso incomoda Satanás. E agora Satanás procura envergonhar José, né? Acreditando que ele iria para a cama com a mulher de Potifar. Mas José sabia em quem tinha crido. José resistiu a tudo. Mas essa recusa, essa maneira que ele resistiu àquela mulher que certamente era atraente e muito bonita, não agradou à mulher que tinha lhe feito o convite para ir para a cama. E aí, olha de novo. Aí o que ela faz? Lembra que eu disse? Toda traição vem acompanhada de mentira. Então tenha cuidado quando alguém estiver te traindo, vai estar inventando um monte de coisa contra você. Então, essa recusa de José não agradou a mulher de Potifar, que aí agora ela faz uso da mentira para prejudicá-lo. E José, por sua fidelidade a Deus, agora ele vai para a prisão, um preso por não ter deitado com aquela mulher. O 2 e 3 diz, terceira crise, esquecido por todos. Após interpretar os sonhos de 2 presos e ambos se cumprirem integralmente, José precisou esperar por muito tempo até que o copeiro Mor se lembrasse dele. Então, ele passa agora pela terceira crise. Faz um bom trabalho na cadeia, mesmo preso, se destaca, se torna ali um líder, né, cuidando dos presos, e agora ele
dentro da intimidade, consegue ver que os presos estão com o semblante desfigurado e vão enquanto o sonho. Ele revela e ele diz ao que não teve a vida ceifada, segundo a previsão do seu sonho, e que lembrasse dele. Mas chegou lá, tudo que José falou aconteceu, mas esqueceu, agora esquecido por todos. Então cabe enfatizar que José foi traído por seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, condenado à prisão e esquecido por todos. Veja a trajetória de um homem que tinha tudo para ser um fracasso. José tinha tudo para ser um homem fracassado. Mas José, ele saiu das crises, né? Achou um caminho na diversidade. Na adversidade. Então, meus queridos, porém, todos esqueceram de José, mas Deus não havia esquecido dele por sua fidelidade e iria exaltá-lo. Então, como eu já disse, muitos irão tentar te parar por ter a certeza que você vai chegar mais longe. O objetivo da terceira parte da lição: mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Então, nesses tópicos agora nós vamos estar mostrando que temos que ser firmes e constantes. 3. Fé em meio à injustiça. José tinha a presença de Deus sobre sua vida. Então, meus queridos, José vinha trazendo naquela longa bagagem de jornada, de sofrimento e de perseguição, várias experiências. E Deus havia mostrado ao longo de sua trajetória, através dos sonhos que tiveram no passado, o que Deus havia projetado para José no futuro. Que José, lembra quando ele contou aquele sonho das estrelas e dos feixes de trigo para seus pais? Então, tudo ali agora se caminha para se cumprir, mas depois de uma jornada difícil. 3.1. Quando honramos a Deus, somos por Ele honrados. Assim como José, se nossa fé estiver no Senhor, caminharemos em direção à vitória. Então, meus queridos, José, eu tenho certeza, né, que José passou por muitos momentos de reflexão e talvez ele ia só com Deus e dizia: mas Senhor, por quê? Por que disso? Por que daquilo? Porque nós sempre perguntamos por quê. E Jesus disse: o que eu faço você não entende agora, mas entenderá depois. Está chegando o momento de José entender os contratempos de sua vida. Talvez, meu querido professor, querido aluno, está chegando o momento agora em que você vai entender todas as dificuldades que você passou e aonde você vai chegar. Na prisão, né? O que poderia estar passando ali pela cabeça de José, né? Dois presos que serviram diretamente ao rei, agora são presos, né? O copeiro mora, o padeiro mora, e estava agora sobre a responsabilidade de José de interpretar os sonhos, né? E eles contaram o sonho e José interpretou. Então, após ajudar a interpretar os sonhos, José também faz um pedido. Ele fala ao copeiro que ia sobreviver, fala: olha, quando isso acontecer, lembra de mim, fala comigo a Faraó, né? Para que ele assim venha entender e venha me tirar daqui. Mas quem ia tirar José de lá era Deus. Mas o que fez Deus? Deu um sonho a Faraó e ninguém conseguiu interpretar. E daí o copeiro se lembrou dessa dívida que tinha com José, e José veio, interpretou o sonho e tornou-se governador do Egito. 3:2 diz: Deus nunca se esqueceu de José. A vida de José possui uma narrativa motivadora para todos os cristãos. Essa lição mostra que se nós apreciarmos, nós também vamos achar saídas, porque ela nos motiva. Então Deus sempre, meus queridos, esteve trabalhando a favor de José. Então nós precisamos também ter sempre a certeza de que
Quando estamos passando por dificuldade, quando estamos em crise, Deus está conosco e nós estamos esperando o resultado. 3.3, o segredo da vitória de José. Tudo contribui para bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Então a inveja e a traição dos irmãos de José, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a inveja e traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora acusação da esposa de Potifar, anos de prisão, esquecimento do copeiro-mor, nada disso fez com que José desanimasse. Então, meus queridos, José tinha tudo para ser um derrotado, mas ele não reclamou. Então, todas essas aflições fizeram José chegar ao fim de seus dias sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. Conclusão: as Santas Escrituras descrevem com todo zelo que mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou sua fé no Senhor. Então, após ser exaltado no Egito, não esqueceu do plano divino. Queridos internautas, professores e alunos, tomamos essa lição da vida de José e possamos entender que às vezes a vida nos reserva certos declives. E até que parece que nós não vamos sair, parece que não vai ter fim. Mas se confiarmos no Senhor, como fez José, seremos vitoriosos em Cristo. Que Deus abençoe a todos os internautas. Convido a você para a próxima lição. Diante do caos iminente, Deus nos concede um escape. Cada lição é muito interessante, é uma aula de motivação. Aguardo vocês até a próxima aula e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.